Você já ouviu falar de coerência entre mente e coração? Essa é uma das grandes chaves para a gente criar a vida dos nossos sonhos. Vamos entender como isso funciona? Vem comigo nesse vídeo. Eu sou a Renata Fernandes e este é o Reconexão Interior. No vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês o que é a coerência entre a mente e o nosso coração. Fica comigo até o final que eu quero compartilhar com vocês também um exercício para a gente praticar essa coerência, colocar isso em prática na nossa vida para que a gente possa colher os resultados. A coerência é uma palavra que pode ser interpretada das mais diferentes formas, mas aqui no nosso contexto a gente vai olhar para ela no sentido de ritmo. Coerência é ritmo. Mas não qualquer tipo de ritmo, né? O ritmo aqui é aquele coordenado, é um ritmo coeso entre a nossa mente e o nosso coração. Esse ritmo coeso vai refletir fisiologicamente no nosso corpo, mas os benefícios que a gente vai perceber dessa prática, eles vão muito além do bem-estar que a gente vai sentir. E você vai entender o porquê disso no vídeo de hoje. Eu quero começar explicando o que é a coerência entre mente e coração, falando sobre o oposto, falando das consequências e do que é que acontece quando essa relação está incoerente. Lembra, a gente aprende muito a partir do contraste. A gente aprende muito as coisas que a gente não quer na nossa vida e a tomar as melhores decisões a partir do contraste. É por isso então que a gente vai começar falando sobre essa relação incoerente entre a mente e o coração. Vamos imaginar aqui que você está muito preocupado ou está chateado por causa de alguma coisa que aconteceu na sua vida. Ou um relatório que você tem que entregar para o seu chefe, ou uma conta que você tem para pagar, ou uma briga que você teve com alguém da sua família. Quando você está pensando sobre isso e, consequentemente, sentindo aquilo que vai estar conectado com esses pensamentos, você vai estar liberando no seu corpo hormônios de estresse. E esses hormônios de estresse fazem com que o seu coração bata de uma forma incoerente. É a própria imagem do caos. Como consequência disso, o seu corpo todo ele vai ficar retesado, contraído. E você vai colocar o seu foco no pior cenário. O que é que pode acontecer como consequência disso tudo que você entende como um problema na sua vida? O que é que pode acontecer se eu não conseguir entregar esse relatório, se eu não conseguir pagar essa conta, ou se eu continuar com essa minha relação brigada com alguém da minha família? E lembra, onde você coloca o seu foco é para onde vai a sua energia criativa. Agora vamos imaginar uma situação de perigo real. Vamos supor que você tenha decidido passar o seu final de semana acampando em algum lugar da natureza. E aí você está lá fazendo a sua caminhada, quando de repente o sol começa a se pôr e ali no meio da floresta já não entra muita luz e começa a ficar escuro. E aí você no meio da sua caminhada, de repente, começa a escutar um barulho estranho, um barulho com o qual você não está muito acostumado, parece ser um rosnado, alguma coisa assim. Nessa hora, todos os seus sentidos, eles já estão em alerta, se preparando para entrar em ação, para fazer alguma coisa. Porque se aquilo for realmente um perigo verdadeiro, você vai ter que fazer alguma coisa para se defender, certo? Ou para correr. Nesse momento, a mensagem que o seu corpo te manda é: vamos lutar pela nossa sobrevivência. Agora é hora de agir. Agora não dá mais tempo de ficar pensando qual é a melhor decisão a se tomar. Você simplesmente age. Então, nessa hora, não é hora de você criar a sua vida dos sonhos, não é hora de você se alinhar com o todo, não é hora de você abrir o seu coração e ter compaixão, por exemplo. Tudo que você tem que fazer é lutar pela sua sobrevivência. Agora, vamos voltar lá naquele nosso primeiro cenário,
onde a gente estava preocupado com a conta para pagar, com o relatório do chefe ou com a briga com algum dos seus familiares. Essas 3 situações são situações de perigo verdadeiras? Ou são situações que você está alimentando na sua mente quando você visualiza os piores cenários? Você está criando essa história na sua mente, mas o seu corpo, ele não consegue diferenciar o que é real do que é imaginário. Portanto, os hormônios de estresse produzidos na situação real e em tudo aquilo que você está imaginando são os mesmos. E quando a gente está produzindo esses mesmos hormônios, também não é momento de criar. Você vai perceber que quando você está estressado por alguma coisa da sua imaginação, porque o seu chefe ainda não brigou com você em função do relatório, a conta ainda não está vencida, ou ainda que ela esteja vencida, você não foi colocado para fora de casa, por exemplo. O que eu quero dizer é, não existe um problema real acontecendo naquele momento. Geralmente, quando o problema já se apresenta, né, quando ele já está ali na nossa frente, pode prestar atenção que nessas horas você sempre soube o que fazer, ainda que não tenha sido a melhor decisão. Então, o que eu quero dizer é que quando você está se envolvendo com essas questões aqui na sua mente, colocando o seu foco no pior que poderia acontecer, nestes momentos também não é momento de criar. Você vai perceber que a sua mente se torna mais confusa, você não tem muita clareza do que você está fazendo, porque o seu coração está acelerado, você está sentindo medo, está sentindo ansiedade, está sentindo aí um sem fim de coisas que não te permite tomar a melhor decisão. Então, como não é hora de criar, quanto mais tempo da sua vida você passar investindo a sua mente nesses lugares, mais a sua situação vai continuar a mesma. Porque você não consegue criar nada de novo enquanto você está vivendo ou revivendo o que já é conhecido, revivendo o seu passado. A sua mente não se abre para novas possibilidades. Porque você não se abre para mensagens importantíssimas que a sua intuição teria para te mandar nesse momento. E assim a gente vai vivendo a nossa vida viciados nesses hormônios todos que são liberados nessas situações de estresse, sem a menor condição de sair do lugar, porque a gente está muito ocupado tentando sobreviver, com a nossa mente lá no passado, recriando o conhecido. Todas as vezes que nós estamos recriando o que é conhecido, a gente está vivendo no passado. E no passado, nada novo se cria. Como é que a gente cria algo novo a partir da nossa mente e do nosso coração? O nosso coração, ele tem uma força magnética, que significa que ele atrai. Ele cria um campo magnético e atrai as experiências para a nossa vida. E os nossos pensamentos têm um poder elétrico. É por isso que quando a gente soma os nossos pensamentos com as nossas emoções, a gente cria ao nosso redor esse campo eletromagnético. O coração atrai, cria esse campo magnético de atração e os nossos pensamentos são como uma semente plantada nesse campo que vai atrair a experiência para a nossa vida. As pessoas que se curam de doenças graves ou as pessoas que conquistam grandes feitos na vida delas, apesar do ambiente em que elas estavam inseridas, elas, via de regra, tomam uma decisão interna de como elas vão se sentir e o que elas vão pensar. Elas não dão bola para aquilo que as outras pessoas acreditam sobre a forma como elas deveriam se sentir ou sobre o que elas deveriam pensar em função daquilo que se apresenta. Uma pessoa, por exemplo, que recebe um diagnóstico de uma doença incurável. Para que ela consiga se curar, ela vai ter que encontrar algum ponto no espaço-tempo onde ela é diferente daquilo que o médico está falando para ela nesse momento. E quem toma esse tipo de decisão
não está vivendo no passado, está vivendo já no seu futuro, está se colocando numa situação, se sentindo e pensando como se ela já estivesse curada, como se ela tivesse já alcançado algum grande sonho. E aí, quando ela se coloca nesse lugar, nesse algum ponto no futuro, mas sentindo já hoje, como se ela já tivesse chegado lá, invariavelmente, mais cedo ou mais tarde, aquela situação vai acabar se manifestando na vida dela. Vai acabar se manifestando na forma de cura, vai acabar se manifestando na forma de sucesso, vai acabar se manifestando na forma de dinheiro ou em qualquer outra coisa onde ela tenha colocado o coração dela. Ela não se deixou levar pelo diagnóstico de outras pessoas. Como, por exemplo, eu nasci numa favela, eu nasci num ambiente de muita escassez. Então, o destino é que eu continue vivendo essa escassez, experimentando essa escassez para o resto da minha vida. As chances que eu tenho de sair daqui são mínimas. Alguém que acredita nisso, provavelmente vai ser muito difícil dela sair. Mas se ela conseguir colocar na mente dela e sentir que não, que ela pode fazer diferente, que ela pode viver alguma coisa diferente disso, outras sincronicidades vão começar a acontecer, oportunidades vão começar a aparecer e a vida dela muda. Vamos virar esse jogo então? Vamos lá para o nosso exercício. Pega aí um papel e uma caneta, porque quando a gente põe no papel, fica mais claro pra gente o que está acontecendo. A primeira coisa que você vai colocar no papel são os pensamentos sabotadores que hoje te mantêm no mesmo lugar. Então, nos exemplos que eu dei, se você não consegue ou está preocupado com o relatório que você tem que entregar para o seu chefe na segunda-feira, você se sente capaz ou existe por trás dessa preocupação um sentimento de incapacidade? Na situação de falta de dinheiro, você se sente merecedor da quantidade de dinheiro que você quer ter na sua vida? No exemplo da pessoa que brigou com um familiar, você se sente uma pessoa ruim por ter brigado com esse familiar? O que eu quero aqui é que a gente seja honesto com nós mesmos e que a gente coloque isso no papel sem medo. Porque quando a gente olha para isso de frente, esses pensamentos, eles perdem o poder que eles têm sobre a gente. Mas entenda que a ideia aqui não é julgar aquilo que você está pensando. A ideia aqui é só ganhar clareza. Eu só quero que você olhe para isso de frente. Então escreve aí no papel: eu me sinto não merecedor de receber tudo aquilo que eu acredito que seria o ideal na minha vida. Ou eu me sinto uma pessoa ruim porque eu briguei com o meu filho. Ou eu me sinto uma pessoa incapaz no meu trabalho. Coloque isso no papel. E perceba que a hora que você faz isso, a hora que você coloca isso para fora, já chega a dar um alívio. Porque existem muitas sensações que a gente carrega dentro da gente que são nebulosas, que a gente não quer olhar. E quando a gente põe no papel, a gente expressa aquilo que estava ali escondido, que estava no nosso subconsciente, ou mesmo que tivesse já subindo para nossa consciência, como algo que você não queria olhar, como algo que a gente não quer olhar porque a gente não quer sofrer olhando para aquilo. Só que quando a gente evita, a gente dá poder para aquilo que a gente evita. Por isso que eu tô pedindo para você colocar no papel. Coloca no papel, traz clareza sobre o que é que está passando na sua mente nesse momento e você vai perceber que essa clareza traz consigo um alívio, no sentido de que aquilo não é mais um fantasma na sua vida. Agora que você já colocou tudo isso no papel, eu quero que você olhe para isso de frente, dê uma inspiração bem profunda e uma expiração devagar numa sensação de alívio. Porque agora que você trouxe todas essas ideias para a luz,
elas não podem mais continuar existindo. Você pode olhar para elas com uma sensação genuína de que isso foi só o que você aprendeu. Não importa nem com quem você aprendeu, mas importa você olhar para a verdade por trás disso. A verdade de que isso nunca representou a sua essência. Isso nunca disse sobre quem você é verdadeiramente. Ou isso nunca te pertenceu. Essas qualidades não são quem você é verdadeiramente. Agora que você já sabe quem você não é, vamos colocar a nossa atenção, o nosso foco em quem você é, na sua real natureza. Então, se a frase que você colocou aí para trabalhar era uma frase de não merecimento de dinheiro, por exemplo, você pode escrever: eu sou digno de receber tudo e muito mais do que aquilo que eu preciso para experienciar todos os sonhos da minha vida. Se a sua frase era, por exemplo, com relação à incapacidade, você pode escrever: eu sou dotado de toda a criatividade divina e sou capaz de realizar qualquer coisa na minha vida. Se a sua frase era com relação a não ser uma pessoa boa porque você brigou com alguém da sua família, você pode escrever: eu sou só amor. O eu sou é muito poderoso, gente. Então escreva e preste atenção em quais são os sentimentos que brotam desse exercício. Traga esses sentimentos para o agora. Se imagine vivendo nesse lugar. Imagine quais seriam as coisas que você viveria se você de fato acreditasse nisso de todo o seu coração, com toda a sua alma. Como é que você estaria vivendo? Incorpore isso. Quando você se entrega a esses sentimentos elevados de alegria, de gratidão, de apreciação, de paz, o seu coração se abre. E lembra, o seu coração ele tem essa energia magnética. E quando você faz esse movimento, não tem espaço para julgamento, não tem espaço para dúvida, não tem espaço para separação. Quando você coloca o seu foco nesses lugares de amor, de alegria, de gratidão, você está plantando ideias nesse campo magnético. Você entra em estado criativo. É como se você se abrisse para infinitas possibilidades, para o desconhecido, para tudo que pode surgir a partir daí. Aqui tem algo importante para a gente olhar. Você precisa, neste exercício, colocar o seu foco em como você quer se sentir. O sentimento é o fator mais importante, porque qualquer coisa material que você queira experimentar na sua vida, manifestar na sua vida, ela vai ser um símbolo desse sentimento. Porque se a gente faz o contrário, se a gente coloca só o nosso foco numa determinada quantidade de dinheiro, ou numa casa, ou num carro, ou num parceiro, ou qualquer coisa que seja, sem perceber como é que a gente quer se sentir nesse momento, pode ser que você inclusive manifeste tudo isso por outras formas, mas isso não vai te satisfazer, porque não está conectado com o que é mais importante para a sua experiência, que é o como você quer se sentir naquele momento. Se essas duas coisas não estiverem conectadas, quando a situação se manifestar, ela fica vazia, ela fica sem sentido. Aqui nesse exercício, quanto mais forte for a emoção, quanto mais você se sentir movido por ela, maior vai ser o seu poder de atração. Imagine, por exemplo, quando você vai num cinema, né, assistir um filme e você fica muito emocionado com o que está passando na tela. Você já percebeu que é como se todo o resto ao seu redor tivesse desaparecido? Porque você está focado ali no que está acontecendo no filme. Na sua vida é a mesma coisa.
Então, o que eu sugiro que você faça nesse exercício é colocar tudo no papel, né? A situação que está te incomodando, como é que você se sente com relação a isso que está acontecendo na sua vida e qual é o seu futuro possível, como é que você gostaria de se sentir com relação a essa situação e como você gostaria que essa situação se modificasse, como você gostaria que ela fosse. Depois que você colocar tudo isso no papel, o ideal é que você se sente, coloque uma música, feche os seus olhos, acalme a sua respiração. Se você colocar a mão sobre o seu coração, isso talvez ajude você a se conectar. E aí sim, quando você conseguir acalmar os seus pensamentos, entrar em silêncio, aí você imagina, entre em contato de novo com esse seu futuro possível, imaginando as cenas do que iria acontecer e como você ia se sentir a esse respeito. Coloque o seu foco nisso, mergulhe na experiência, deixa que o seu corpo experimente tudo isso. Faça dessa cena o mais real possível, traga essas sensações para o momento presente. Mas é importante que você, quando estiver imaginando essa sua cena, que você se foque no que e no porquê, nunca no como. Então, por exemplo, se você quer ganhar uma determinada quantia de dinheiro, não adianta você imaginar que você está ganhando na loteria, por exemplo, porque isso é o como. O que você tem que colocar a sua atenção é no o que são os pensamentos, e no porquê, que é aquilo que você quer sentir. Quando você junta essas duas variáveis, o como não importa, porque o como tem que vir de uma forma que nos surpreenda, porque lembra, vem do desconhecido. Se vem do desconhecido, você não sabe qual é o melhor, você não sabe como isso vai se realizar. E ao final do exercício, depois que você já tiver saturado o seu corpo com todas essas emoções, tome um tempinho para agradecer. Agradeça pela sua nova vida. Agradeça por você ter consciência sobre como tudo isso funciona, sobre o poder que você tem de transformar a sua própria vida. E aí você pode desligar a sua música, voltar para a sua vida e praticar, porque quanto mais você praticar esse exercício, mais você vai estar traçando novos caminhos neurais na sua mente. E a consequência disso é inevitável. A consequência disso são sincronicidades que você vai experimentar, são novas oportunidades que vão surgir de lugares de onde você menos esperava. E a sua vida se transforma. Não tem como ser diferente. Tá bom? Era isso que eu queria compartilhar com vocês no vídeo de hoje. Façam o exercício. Deixe aqui para mim nos comentários o que é que você experimentou de diferente na sua vida. Muito obrigada. Se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu curtir, compartilha com os seus amigos e até um próximo vídeo. Tchau, tchau!